Bora ler a Bíblia hoje? 1% do seu dia, só 15 minutinhos aqui. Vai passar rápido e você vai absorver muita coisa da palavra de Deus que vai te ajudar pro resto da sua vida. Amém? Quero te fazer uma pergunta. Você tem medo de Deus? Para aí para pensar, para refletir. Você tem medo de Deus? Do que você tem medo? Assim, ao longo do dia, eu, por exemplo, eu tenho medo de assalto, né? Hoje a gente vive numa sociedade tão complicada. Eu tenho medo de perder meus entes queridos, né? Claro, todos nós temos medo da morte, embora pela palavra a gente saiba que a morte é uma passagem, é uma porta de passagem para uma vida melhor. Nós tememos a morte. Mas existem muitos medos cotidianos, né? A gente tem medo do governo. Temos ou não temos medo? Afinal de contas, quando o governo diz não ultrapasse 60 quilômetros nessa faixa, você já fica em alerta. Quando você dirige por aquele trecho, você já lembra, porque vai doer no bolso e você não quer que isso aconteça. Então, existem várias coisas que a gente tem medo. E quando a gente tem medo, a gente evita contrariar aquilo que não faz medo. Se eu não quero receber uma multa, eu vou andar conforme os padrões do Código de Trânsito, né? Então, a gente precisa sempre estar em alerta para não contrariar, né? Não desobedecer aquilo que a gente tem medo. A gente costuma manter distância de coisas que nos fazem mal, como, por exemplo, você não vai passar meia-noite por um bairro super perigoso e você vai entrar numa rua deserta. Você não vai, né? Você vai evitar esse tipo de coisas. E nós vamos falar hoje sobre o medo de Deus. Se a gente está com medo de Deus, se é para ter medo de Deus. A partir do capítulo 12, porque ontem a gente encerrou o capítulo 11, né? Lembra do contexto? Jesus condenando a religiosidade. Jesus condenando a falsidade, a hipocrisia, o ser por fora, mas não por dentro. A você fazer muitas coisas que externamente que vão mostrar que são para Deus, mas no íntimo do seu ser, na sua casa, no seu quarto, você não tem essa vida tão dedicada a Deus assim. O objetivo geralmente das pessoas hipócritas é apenas parecer ser um servo de Deus. E aí Jesus critica essas pessoas e ele continua um ensino hoje ainda sobre falsidade, no capítulo 12, a partir do versículo 1. E debaixo da proteção do Espírito Santo, nós vamos ler e pedir que ele nos abençoe e nos dê entendimento. Amém? Então vamos nós. Evangelho de Lucas, nessa nossa jornada, né? Nós já estamos no capítulo 12 do Evangelho de Lucas e vamos, a partir do versículo 1, ouvir o que Jesus tem para dizer para nós. Ouça só. Milhares de pessoas se ajuntaram, de maneira que umas pisavam as outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia. E tudo que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, será anunciado abertamente. Vamos analisar esse pequeno trecho. Jesus está rodeado de muitas pessoas, tanto que elas se pisavam umas às outras. Mas ele fala ali para o grupo mais próximo, para os 12 que estavam sempre junto com ele. Ele queria ensiná-los, porque esses 12 ele estava preparando para enviar em missão, para quando ele subisse aos céus, iniciassem a igreja. Então esses 12 precisavam de um ensinamento mais próximo. E aí ele fala, cuidado com o fermento
dos fariseus. Essa passagem paralela em outros evangelhos, como Marcos, Lucas, não sei se João repetiu, os discípulos chegam a dizer assim: por que ele falou isso? Cuidado com o fermento dos fariseus. Será que ele sabe que nós não trouxemos pão nessa viagem? Eles pensam assim, né? E o que Jesus está falando com fermento? Em um evangelho paralelo, ele fala que pouco fermento consegue levedar a massa inteira. Você já fez um bolo? Uma receita de um bolo ou de um pão? Por exemplo, coloque 3, 4 xícaras de farinha de trigo. E qual é a quantidade de fermento que pede na receita? Um tantinho assim, para um tantão de farinha de trigo. E quando você coloca o fermento e deixa a massa descansando, que volta, olha o tamanhozão da massa que ficou. O efeito de um pouquinho de fermento, ele gera na massa inteira uma ação que duplica de tamanho. Jesus usou o fermento para dizer que um ensinamentozinho errado, uma influenciazinha errada dos fariseus, pessoas hipócritas, pessoas de vida apenas aparente, religiosas, lembram do vídeo de ontem? Poderia contaminar todo aquele grupo. É isso que Jesus está falando. Cuidado com o fermento dos fariseus. Um pouquinho pode contaminar tudo. E hoje nós devemos ter cuidado com os fermentos de muitas coisas que podem se dizer de Deus. Se nós não tivermos conhecimento na palavra, nós vamos ser influenciados por esse fermento. A partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus, conhece o que Deus quer, conhece como Deus trabalha, quando a gente ouve alguma coisa diferente do que está aqui, a gente logo identifica. Por isso é importante a gente estar conhecendo a palavra, mergulhando, entendendo a Bíblia. Por isso é importante a gente estar buscando sempre, como você tem buscado aqui. E aí Jesus fala: tudo o que está coberto vai ser descoberto. O que está escondido será conhecido, vai ser trazido à luz do dia. E é a pura verdade. Uma mentira, ela não vai durar eternamente. Algum momento aqui nessa vida ela vai ser descoberta. E se não for, no dia do juízo, no dia do fecha conta e passa a régua, eu penso que vai ter assim um telão onde vai passar como um filme todas aquelas coisas que a gente imaginava que ninguém sabia, que só a gente sabia, mas Deus sabe de todas as coisas. E esse trecho eu fico lembrando assim de Judas, né? Judas estava lá ouvindo: cuidado com o fermento dos fariseus. E aí eu fico lembrando dessa situação que Judas posteriormente vai aceitar um suborno, né, dos chefes da sinagoga, dos líderes, e pensando que está fazendo algo às escuras, ele vai depois ser tudo revelado. E quando tudo é revelado, Judas não consegue se conter. E em vez de se arrepender, pedir perdão e receber o perdão de Deus, ele fica com remorso. E o remorso, ele não serve de nada, porque não houve arrependimento, houve um remorso apenas. E esse remorso levou ele a tirar a própria vida, né? A gente precisa ter esse entendimento. E cuidado para que um pouquinho de fermento não venha nos contaminar. Mas no versículo 4, Jesus continua: eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daquele que mata o corpo, mas depois não pode fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. E aí, vamos voltar ao assunto que eu comecei aqui nesse vídeo. Do que a gente tem medo? Eu tenho medo de assalto, eu tenho medo de um ladrão vir, às vezes quer levar um celular, acaba tirando a vida da gente, não é verdade? Mas olha o que Deus fala.
Olha o que Jesus diz nessa frase tão linda. Não tenham medo de quem pode matar só esse corpo, só essa matéria aqui. Tenham medo de quem pode matar definitivamente a tua alma, o teu espírito. Existe uma morte pela qual todas nós vamos passar, que é a morte física. Mas existe uma morte, que é a morte espiritual, que é essa eu não desejo passar. A eternidade, ela é para todos, gente. Para todos. Só que existem apenas 2 lugares para se passar a eternidade. Um é num lugar onde não há choro, não há morte, não há tristeza, não vamos sentir falta de nada. Vamos apenas contemplar a presença do nosso Deus. E aí sim, viver como Deus sempre planejou que a gente vivesse antes do pecado. E o segundo lugar, a Bíblia diz que é um lugar de choro, de ranger de dentes. Agora imagine, eternamente. A eternidade é eterna, não tem fim. Eu anseio por esse lugar onde eu vou estar eternamente sem sentir dor, sem ter doença, sem ter problemas. Mas eu também tenho que ficar alerta para que eu não vá para esse lugar de choro eterno, de ranger de dentes eterno. E aí a gente consegue chegar no ponto onde eu quero chegar. Tudo que eu tenho medo aqui nesse mundo só é capaz de me fazer mal no meu corpo, aqui nesse mundo. Mas o medo fundamental que nós devemos ter é daquele que pode matar a nossa alma, o nosso espírito e nos condenar ao inferno, que é Deus. Francisca, então eu tenho que ter medo de Deus? A palavra aqui, ela quis nos direcionar para que a gente possa obedecer. Eu só tenho medo quando eu estou errada, concorda? Quando eu estou em obediência, eu vou temer a quê? Então, quando nós temos uma vida em obediência à palavra de Deus, ao que Ele quer que a gente faça, a gente não vai viver uma vida temerosa. A gente vai viver uma vida na confiança de que nós estamos caminhando segundo os planos de Deus para a nossa vida, segundo os propósitos de Deus. Afinal, nosso Deus é um Deus amoroso. Olha o que Ele vai dizer no versículo 6. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedas? No entanto, Deus não esquece de nenhum deles. Até os fios de cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se nós estamos na dependência da vontade de Deus, se nós estamos buscando conhecê-lo, conhecer a sua palavra para poder praticar, para poder entender e botar em prática e obedecer, nós não vamos sentir no nosso coração medo dele. Mas nós devemos temer o que ele pode fazer quando nós não somos dele. E por falar em ser dele, olha o que Jesus vai dizer a partir do versículo 8. Jesus disse ainda: eu digo a você que, se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Mas aquele que disser publicamente que não é meu, o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Como que é a nossa vida diante do mundo? Através das nossas atitudes, nós dizemos quem nós somos? Se nós somos dele ou não? Porque Jesus não está falando de abrir a boca e dizer, não, eu não creio em Jesus. Não. Jesus está falando de uma situação em que o meu próximo está precisando de ajuda e eu posso ajudar e não faço. Não faço. Eu já estou declarando de quem eu sou. Consegue compreender? Porque se eu sou dele e ele diz que os dele devem segui-lo, imitá-lo, eu deveria ajudar o meu próximo. Eu podendo, eu deveria ajudar o meu próximo. Se eu, sabendo que uma pessoa, meu inimigo, precisa de uma ajuda e eu podendo ajudá-lo, não posso. Nossa, mas é inimigo mesmo assim. Ele quer que a gente ame o nosso próximo, mesmo que seja o nosso inimigo. E vários exemplos.
Todas as vezes em que eu, podendo fazer, não faço, todas as vezes em que eu devo não fazer e faço, todas as vezes que eu desobedeço às ordens dele, eu estou declarando com as minhas ações, com as minhas atitudes, de quem eu sou. E aí, no dia do juízo final, ele vai dizer para os anjos de Deus se eu sou dele ou não. Jesus utiliza um termo, filho do homem. Não sei se você tem esse entendimento, já ouviu falar, né, sobre a explicação desse termo. Esse termo, ele se refere ao Messias mesmo, ao Salvador que o povo judeu esperava, né? No Antigo Testamento, ele é cheio de profecias. Os profetas diziam, olha, vai vir um Salvador que vai acabar com toda dor, toda tristeza, vai nos resgatar. E o profeta Daniel chama ele de o Filho do Homem. Quando Jesus se refere aqui, é como se ele estivesse falando de outra pessoa, né? Olha, aquele que negar o Filho do Homem, ele está dizendo, aquele que me negar. O Filho do Homem é isso, é o Salvador, é o Messias. Mas no verso 10 ele diz, quem falar contra o Filho do Homem será perdoado. Porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes dará o que devem dizer. Aqui Jesus já traz a presença do Espírito Santo. Jesus já começa a inserir essa terceira pessoa da Trindade, porque Jesus já vai começar a sair de cena. O corpo de Jesus vai sair de cena, mas o Espírito Santo, representando a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vai nos conduzir aqui nessa terra. Jesus, como ser humano, quando esteve aqui na terra, ele só podia estar em um lugar de cada vez, concorda? Quando ele sobe aos céus e deixa o Espírito Santo, esse Espírito Santo passa a habitar em nós e vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha que coisa maravilhosa. Mas Jesus disse uma coisa importante aqui. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado. Ou seja, quem falar contra mim, ele, Jesus, e se arrepender, pedir perdão, será perdoado. Mas existe um pecado que não é perdoado. Ele diz, porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É algo tão difícil, né? As pessoas não conseguem entender. Mas que pecado é esse? Blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável, é você não reconhecer o poder de Deus. E pior, ainda atribuir a outras forças. Eu vejo pessoas blasfemando contra o Espírito Santo quando elas atribuem o poder de uma cura a uma entidade, a um pai de santo, a um demônio, um espírito, né? Quando, na verdade, o poder de vida e de morte está tudo debaixo do controle de Deus. E aí, além de não crer, a pessoa ainda coloca os créditos no lugar errado, na pessoa errada. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado de você não crer e ainda pisar em cima do poder de Deus. Consegue compreender a gravidade disso? Consegue compreender? Porque uma coisa é eu entender que Deus existe e eu crer que Ele criou todas as coisas. E enquanto eu estou andando por esse mundo, eu estou pecando todos os dias, mentindo, ofendendo, errando aqui e acolá, né? Estou pecando. São pecados que não eram para ser repetitivos e a gente precisa se arrepender de coração. E Deus perdoa quando a gente se arrepende de coração, seja qual for o pecado. Você pode estar imaginando aí, nossa, mas o meu é tão grande. Mas é passível de ser perdoado. Basta no teu coração você se constranger. Não é remorso. Remorso, você... Ai, poxa, eu pequei. Olha aí, agora todo mundo vai saber que eu errei. Nossa, mas... Como Judas.
Puxa, entreguei Jesus, todo mundo agora tá me criticando. Não. O arrependimento, ele gera o constrangimento e aquela sensação de tristeza que se você pudesse voltar atrás, você não faria mais. O arrependimento gera mudança de atitude. A partir de agora eu serei uma outra pessoa, jamais eu vou fazer isso de novo, sabe? É isso. E se você se arrepende verdadeiramente, o Senhor Jesus nos perdoa. É assim que funciona. Agora, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, contra o poder de Deus, aí já é algo bem sério. E a gente precisa ter cuidado para não estar atribuindo o poder de Deus a outras coisas em nossas vidas. Jesus encerrou aqui, dizendo que não devemos temer quando a gente for confrontado pela nossa fé, quando a gente não souber o que dizer, porque o Espírito Santo vai nos dar esse poder, vai nos dar a palavra certa. É claro que nós devemos fazer a nossa parte. Como nós vamos defender a nossa fé se nós não conhecemos a nossa fé? Mas eu tenho vergonha, Peça a Deus que o poder dele, do Espírito Santo, venha te capacitar para que você venha a estar defendendo a sua fé, a que você não tenha vergonha de expor quem você é em Cristo. É assim que a gente deve viver, em total dependência e com orgulho, com felicidade, pelo Deus que nós servimos, pelo Deus que é nosso Pai, que nos guia, que nos protege. É uma honra ser protegidos por esse Deus que conhece cada fio do nosso cabelo, que cuida de cada segundo da nossa vida. É um privilégio poder servi-lo. E é uma alegria estar dividindo a palavra dele com vocês. E amanhã eu te espero para mais 1% do nosso dia para Deus. Amém? Fica com Deus.